Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com. Se digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel chega lá. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 10 de setembro de 2025, quarta-feira, 23ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico C, na Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Original de Cristo, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com esse lenço. E no rito temos a missa escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente vós estáveis enredados por estas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo de resposta, é o 144 na Bíblia Vulgata, o 145 na de Jerusalém. Versículos do 2º ao 3º, 10º ao 11, 12 ao 13 AB, refrão 9A. O Senhor é muito bom para com todos. Repitamos: o Senhor é muito bom para com todos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é muito bom para com todos. Repitamos: o Senhor é muito bom para com todos. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo
6º, versículos do 20 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber da explicação do texto. Texto principal, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6º, versículos do 20 ao 26. No livro Palavra e Vida, temos a seguinte explicação. Poderíamos pensar que cada um conduz seu próprio destino, mas não é de todo verdade. Muitos ricos não escolheram ser ricos, simplesmente nasceram em uma família que já era rica. A outros tocou uma vida sem dores nem doenças. Que culpa têm eles? Nenhuma, certamente, mas não creio que Jesus diga que são culpados por terem nascido ricos ou por não terem problemas. O mal está em fechar-se em seu mundo e não querer saber nada das dores e penúrias de seus irmãos, porque só os que dividem, só esses encontram a vida. Os que se fecham em si mesmos, esses já estão mortos. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos reflexão. Olha, Jesus oferece aos discípulos um panorama do reino de Deus que ele está implantando. As bem-aventuranças e as mal-aventuranças são realidades que vão se verificar já ao longo desta vida. Os pobres são pessoas que sofrem privações graves. No setor econômico, os que têm fome. No plano afetivo, os que choram. No plano social, os que são odiados e rejeitados pela sociedade, que recusa o projeto de Jesus. Ao lado das bem-aventuranças, Lucas apresenta as mal-aventuranças. Não se trata de condições sociais ou destinos humanos diferentes. O reino de Deus é um divisor de águas. De um lado encontram-se os que aceitam Jesus e a prática do amor. De outro, os que rejeitam Jesus e sua proposta de vida e liberdade para todos. Cada um arca com as consequências da própria escolha.
Você que escolhe qual caminho vai trilhar. Aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia temos também a reflexão, a explicação de Lucas capítulo 6, versículos do 20 até o 26. Diz o seguinte: a versão lucana das bem-aventuranças é o que foi lido. É o Evangelho, a boa notícia que Jesus dá aos pobres, aos quais e pelos quais ele anuncia a realização das promessas. É o juízo divino sobre a realidade humana. Revela o seu modo de avaliar a realidade, o oposto do nosso. Revela o seu modo de salvar-nos, tão diferente do que imaginamos. As bem-aventuranças são a carta magna do reino de Deus. Os versículos 27 até o 38 as especificam e fundamentam. O centro de tudo é o versículo 36, a misericórdia, que na verdade é o centro do Evangelho. A misericórdia é a nova lei. A misericórdia é o código de vida e de ação para quem acolhe o reino. Da misericórdia brotam os frutos da vida e as manifestações da própria salvação, conforme os versículos de 39 a 49. Esse manifesto do reino é o que Jesus realizou ao longo de sua vida, que culminou na sua morte e ressurreição por nós. Por isso não devem ser lidas em chave moral ou, pior ainda, moralística, como se Jesus estivesse aí nos ensinando o que deve ser feito. As bem-aventuranças são justamente o contrário, ensinam o que Deus faz e como age na história humana. Plasticamente, poderíamos dizer que, descendo do monte, Moisés ensinou o que o homem deve fazer, enquanto na descida para a planície, Jesus revela o que Deus faz pelo homem. São Lucas, em sua versão, atualiza essa revelação para a sua comunidade e faz dela o fundamento do novo povo, um povo que ouve. Mas o que é que Deus faz no mundo? Essa semana conversei com um jovem que, tendo perdido a namorada, poderia pensar como Aristóteles, que Deus existe e é o primeiro motor imóvel, mas não está presente nem age no mundo. A existência do primeiro não é tão difícil de provar. A atuação do segundo não se deixava ver, nem depois de 1 ano de missas diárias e de 6 meses de jejum de 18 horas, 2 vezes por semana. É importante conhecer a intervenção de Deus no mundo para poder ouvi-lo, acolhê-lo e dar frutos. O manifesto de Jesus quer mostrar-nos o rosto que Deus revela em Cristo, para que deixemos transparecer no nosso a glória do Filho obediente do Pai. A chave de leitura do discurso da planície é cristológico e teológico, ou seja, fala de Cristo e de Deus em Cristo. A vida e a atuação de Jesus manifesta o rosto de Deus, que ninguém jamais viu, conforme João capítulo 1, versículo 18. No mistério de abaixamento e de elevação de Jesus, vemos como Deus doa o reino. Mais concretamente, na sua paixão, o pequeno e pobre Jesus, odiado, marginalizado, rejeitado e difamado, se solidariza com os pobres e se identifica com eles, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 2, capítulo 9, versículo 58. Na sua ressurreição, realiza em primeira pessoa a bem-aventurança, identificando consigo todos os pequenos e pobres, saciando-os no banquete messiânico e no sorriso da vitória. Só os discípulos podem compreender o manifesto ou programa de Jesus na versão de Lucas. Jesus não fala de um genérico e distante eles, mas dirige-se a um vós eclesial muito próximo e concreto. Este vós é formado por aqueles pequenos aos quais é revelado no Espírito Santo o mistério de conhecimento e amor
que circula entre o pai e o filho. O discurso é dirigido àqueles que, tendo descoberto o tesouro do reino, estão dispostos a deixar tudo e comprar o campo em que a semente do reino pode frutificar até 100 por 1. Historicamente, os pobres de Jesus são os pobres concretíssimos à vista dos quais se enchia de compaixão e dos quais aliviou as misérias. Os pobres históricos, interlocutores primeiros de Jesus, tornam-se em Lucas os discípulos personificados naquele misterioso Teófilo, para o qual ele escreve a sua obra, para que ele conheça e ame o Senhor como é seu desejo. Discípulos, hoje somos nós. Teófilo, destinatário do terceiro evangelho, hoje somos nós que, na escuta da palavra e na obediência da fé, somos feitos contemporâneos de Jesus, metidos no coração de Deus. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos do dia fizeram o que Jesus mandou, cumpriram as bem-aventuranças, por isso hoje estão no céu. São Nemésio é santo de 10 de setembro. São Nemésio foi mártir. Faleceu em 251. Denunciado como cristão ao imperador Emiliano, foi torturado e queimado. De acordo com o site Vida de Mártires, Santas e Santos, em Alexandria, no Egito, São Nemésio foi caluniosamente denunciado de ser ladrão. Acabou sendo absolvido deste crime. Depois, no entanto, durante a perseguição do imperador Décio, acusado perante o juiz Emiliano de ser cristão, foi submetido a numerosas torturas. Então foi condenado à fogueira com outros ladrões, à semelhança do divino Salvador Jesus, que suportou a cruz com os ladrões. Nemésio morreu em 251 depois de Cristo. Santa do dia 10 de setembro, Santa Pulquéria, imperatriz, morreu em 453. Era filha de Arcádio, imperador do Oriente. Aos 15 anos fez voto de virgindade e transformou seus aposentos num cenóbio, local de oração. Seu exemplo modificou a corte. Exerceu importante papel na convocação do Terceiro Concílio de Éfeso. De acordo com o site Vida de Mártires, santasesantos.blog, em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, Santa Pulquéria, também comemorada em 17 de fevereiro, defendeu e propagou a verdadeira fé em Cristo Jesus. Faleceu em 453. Conforme o martirológio romano monástico, Pulquéria era imperatriz, levou na corte uma vida exemplar e protegeu a igreja, fazendo construir lugares de culto, tirando da terra relíquias dos 40 mártires de Sebaste e sustentando a ortodoxia em 2 grandes concílios ecumênicos, os de Éfeso e o de Calcedônia. Éfeso e Calcedônia. Santo do dia 10 de setembro, São Teodardo, bispo e mártir. Morreu em 670. Foi bispo de Tongres Maastricht, mestre de São Lamberto. Santo do dia 10 de setembro, Santo Alberto, bispo. Morreu mais ou menos no ano 725. Foi bispo de Avranches, na França. Mandou construir no Mont També um santuário em honra a São Miguel. O edifício, muito ampliado ao longo dos anos, é atualmente a famosa abadia de Mont Saint-Michel. Santo do dia 10 de setembro, São Nicolau de Tolentino, da Itália, sacerdote. Morreu em 1305, da ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Viveu em severos jejuns e constante oração. Foi grande pregador e confessor. De acordo com o site do Vaticano, Nicolau nasceu em Marcas, na Itália,
em 1245, na diocese de Fermo. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino. Foi um asceta de sorriso amável, de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Faleceu em 1305. Santo do dia 10 de setembro é Santo Ambrósio Eduardo Barlow, sacerdote e mártir. Morreu em 1641. Da ordem beneditina, sustentou na fé e na piedade durante 24 anos os católicos da região de Lancaster, na Inglaterra, enfrentando perigos e perseguições. Santo Ambrósio Eduardo Barlow, o Barlow, não sei a pronúncia correta, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurados do dia 10 de setembro, beatos Sebastião Kimura e Francisco Morales, presbíteros e companheiros mártires. Morreram em 1622, foram mortos em meio a cruéis torturas, juntamente com mais 50 católicos, sacerdotes, religiosos, casais, jovens, catequistas, viúvas e crianças em Nagasaki, no Japão. Bem-aventurado do dia 10 de setembro é o beato Tiago Gagnon, presbítero e mártir. Morreu em 1794. Foi um religioso carmelita que, durante a Revolução Francesa, foi encerrado numa sórdida embarcação em Roquefort, onde morreu consumido pelas enfermidades. Santo do dia 10 de setembro é São Jader. De acordo com o site Wikipedia, São Jader, ou Jader de Midila, ou Jader de Sigum, foi um bispo da Numídia. Ele é citado na obra sobre o batismo de Santo Agostinho, no livro 7º, capítulo 9, como segue. Jader de Midila disse: sabemos que há um só batismo na Igreja Católica e, portanto, não devemos admitir um herege, a menos que ele fora batizado em nosso corpo, mas não se foi batizado fora da Igreja Católica. São Jader teria sido condenado à escravidão nas pedreiras de mármore de Sigum, como punição por ser cristão, junto com um grande número de clérigos e leigos. Trabalhou até a morte por volta do ano 257. Sua memória é celebrada em 10 de setembro. São Jader, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. E agora eu clamo, Maranatá. Maranatá significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos serão salvos, mas muitos se perderão também e terão corpos tenebrosos. Os que forem salvos terão corpos de luz, viverão perpetuamente, por todos os séculos dos séculos, definitivamente. Terão corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado, não mais sujeito a esse tempo e a esse espaço, corpos eternos. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, temos que nos arrepender dos pecados e também temos que ser batizados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/ @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.